Fala galera, hoje vim trazer um livro muito comentado aí, o livro Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Parábola ou não, é um livro que nos traz muito conhecimento. Ninguém sabe ao certo se teve essa entrevista, foi uma entrevista assim legítima ou se foi uma parábola, mas traz muito conhecimento, muito conhecimento. No início da entrevista, o Napoleão ele começa a conversar com o diabo. Só que o diabo fala para ele assim: de agora para frente você vai me chamar de Vossa Majestade. Senão eu não continuarei com a entrevista. Não responderei mais nenhuma pergunta. Olha que coisa. E Napoleão ficou intrigado, mas por que Vossa Majestade? Ele falou assim: simples. Eu controlo 98% das pessoas. Isso não é o suficiente? Olha que coisa. Aí Napoleão prosseguiu com as perguntas. Ele perguntou para ele assim, onde mora. Ele falou assim: mora no cérebro. Ocupo 50%. Os outros 50 é o meu oponente, que é Deus, que ele aponta como o outro 50% é o lado pensante. Então, olha só, pensar é inimigo dele, radicalmente. Ele traz o medo como uma semente plantada por ele, ele planta a semente, e o homem a idealiza. O medo é uma semente plantada pelo diabo e idealizada pelo homem. Ele traz os principais: o medo da pobreza, o medo da perca da saúde, o medo da morte. Então, o começo de tudo, o início de tudo, ele traz o medo. Aí Napoleão, intrigado, ele perguntou assim: quem são os seus aliados? Quem vos ajuda? Aí ele falou: os professores, os religiosos e os pais. Napoleão ficou assim: caramba, professores religiosos e os pais não são pessoas para ensinar? Ele falou: não, essas pessoas elas pregam o medo, elas alimentam o medo, elas fortalecem o medo e acabam vindo até mim. As pessoas que elas ensinam, que serão para elas serem ensinadas, acabam vindo até mim. Aí Napoleão perguntou para ele: o que você usa como estratégia? Ele falou: suborno. Suborno. Suborno através de egocentrismo nos homens, vaidade na mulher, sexo, dinheiro, uma troca de algo por nada. Por exemplo, um jogo, um cassino, que você quer ganhar milhões em troco de apostar R$ 50, R$ 100. Aí ele menciona: eu suborno o humano, assim como o ser humano suborna outro ser humano. Uma pessoa suborna outra pessoa. Assim ele suborna. Aí ele mencionou: mas quais são os principais hábitos e vícios que você utiliza? Ele falou: o cigarro e a bebida. Olhe só. Napoleão perguntou para ele. Napoleão fez a seguinte pergunta: quem é Deus? Ele falou: ele mora ao lado. É os outros 50%. É a força pensante. É meu oponente. Porque ele dá a seguinte declaração: quem pensa consegue derrotá-lo. Ele dá exemplo de Thomas Edison, Henry Ford. Ele traz exemplo de, de ter um propósito definido, bem estabelecido, para não cair no ritmo hipnótico e não cair na alienação. Então veja que Napoleão Hill ele começa a fazer as perguntas e além o livro, a entrevista é como se fosse um perde e ganha, perde e ganha. Tem momentos que o diabo tá ganhando Napoleão Hill, tem momentos que o Napoleão Hill tá ganhando dele. Só que em alguns momentos o Napoleão Hill ele consegue tirar do diabo na entrevista coisas boas, de como fazer para fugir da alienação, para ter um propósito definido, para como agir com as crianças, para que as crianças não caiam
nessa. Então é uma entrevista muito bacana. Não sabemos se é uma parábola ou não, se é uma metáfora, mas o que sabemos é que a entrevista dá para tirar muito proveito, muito proveito. É como eu disse, há momentos na entrevista que o diabo tá ganhando Napoleão, assim que ele fica por cima. Há momentos que o Napoleão Hill consegue dominar ele, e assim é na nossa vida. Ninguém consegue vencer o diabo a todo momento. Como ele mesmo mencionou, ele mora na nossa cabeça. Ninguém consegue vencer ele a todo momento, todo segundo. Às vezes você pode ficar segundos vencendo ele, hora, mas nunca dias, nunca meses, nunca anos. É impactante e o livro é muito bom. É muito impactante as informações que ele traz. Então não julgue o livro pela capa. Vão ler. Um livro muito bacana. Sabe, muito conhecimento. Ele traz muito conhecimento. Às vezes as pessoas podem questionar ali, né? Pelo o começo ali, mais esperto que o diabo. Né, ele traz uma capa ali, uma ilustraçãozinha um pouco pesada assim. Mas o conteúdo é excelente.